Se você está pensando em desenvolver aplicativos multiplataforma em 2025, com certeza já ouviu falar de React Native, Flutter, Kotlin multiplataforma. Mas qual que é a diferença entre essas tecnologias, Carol? Quando escolher entre uma tecnologia e outra? Quais são as diferenças técnicas entre cada uma? Eu vou justamente responder essa pergunta nesse vídeo aqui. A gente vai entender os detalhes, quais são os prós e contras para que você escolha a tecnologia para desenvolver seu aplicativo cross-platform em 2025. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o Atequita Dev, é um canal de tecnologia pra gente ir direto ao ponto. Se você é raiz, deixa aquele like e aquele comentário. Se você trabalha com desenvolvimento de aplicativos, qual tecnologia você utiliza atualmente e por quê? Bom, quando a gente fala em desenvolver aplicativos, a gente tem duas vertentes ali, né? Ou você vai trabalhar com tecnologias nativas, a tecnologia usada no sistema de fato, que seria Swift para iOS e Kotlin e Java para Android, ou você vai trabalhar ali com tecnologias cross-platform, que te permite otimizar o desenvolvimento. Você vai escrever apenas uma base de código e vai conseguir compilar isso tanto para Android e iOS. A gente tem várias tecnologias bem populares atualmente para isso, né? Que seria justamente o Kotlin multiplataforma, a gente tem também o Flutter e temos o React Native. Mas sempre quando eu falo dessas tecnologias, surge a grande pergunta: Carol, mas qual que é a diferença, né? Por que a gente tem tecnologias diferentes para resolver o mesmo problema? Como que elas resolvem esse problema de formas diferentes? Então hoje eu vou explicar um pouquinho mais tecnicamente como que elas funcionam e qual que é a diferença principal dessas tecnologias. Bora começar por ordem cronológica, né? React Native. Então, quando a gente fala em desenvolvimento nativo, a maior dor é você ter que escrever códigos diferentes para as duas plataformas. Então, você tinha que duplicar ali a base de código e esse era um problema do desenvolvimento. Então, a ideia das tecnologias cross-platform é justamente otimizar o desenvolvimento em algum ponto. Não é que você vai ali otimizar 100%, escrever apenas um código. Às vezes você vai ter que fazer tratamentos entre uma plataforma e outra, porque tem diferença dos sistemas operacionais de fato. Mas com essas tecnologias você tem a vantagem de otimizar boa parte da sua base de código entre as duas plataformas. E essa ideia, ela surgiu há muito tempo atrás, né? E quando surgiu tecnologias para desenvolvimento de aplicativo cross-platform, né? Inicialmente, a gente tinha aquelas tecnologias que eram baseadas ali em desenvolvimento web, né? Quem é antigo vai lembrar do Titânio, né? A gente tinha ali o Titânio da vida, o Ionic da vida, que basicamente era como se rodasse uma página web dentro de um aplicativo compilado. Então utilizava tecnologias web e apresentava diversos problemas, como problema de otimização. Quando você tinha ali muitos dados, por não utilizar componentes nativos, né, de reaproveitamento ali de itens de lista e tudo mais, deixava ali a performance a desejar e, claro, nem se comparava a uma performance, ali, a uma interação nativa do usuário com o aplicativo que foi construído nativamente naquela época. A partir desse ponto e dessa dor de ter essas tecnologias baseadas ali em tecnologias web, surgiu o React Native, com uma proposta bem diferente. Repare que o Native ali no nome é proposital, porque ele surgiu com uma outra proposta. Então a ideia aqui era você entregar de fato uma experiência nativa. Eu lembro muito bem quando o React Native surgiu, né? E foi a morte dos aplicativos nativos. Sempre tem isso, né? Até hoje estão tentando matar o desenvolvimento nativo e não conseguem, mas naquela época foi tipo, nossa, você consegue em JavaScript desenvolver para iOS e Android com componentes nativos, porque essa era a ideia do React Native. É como se fosse ali um wrapper que você ia escrever o seu código em JavaScript, mas que no fim das contas o que ia rodar eram os componentes nativos. Ou seja, você tinha a nível de interface uma experiência nativa tanto para Android quanto para iOS, porque por baixo dos panos estariam rodando os componentes nativos para o iOS e os componentes nativos ali para o Android. O React Native foi desenvolvido pela Meta e ele puxou muito essa base de conhecimentos do próprio React, né? Então, até essa questão do React no nome tem um sentido. Então, muitos dos conceitos que a gente tem dentro do React, a gente também puxa isso para o React Native. Digamos que a curva de aprendizado de quem trabalha com React para React Native é bem tranquila e isso é muito interessante e estratégico. Isso permitia com que pessoas ali que sabiam desenvolvimento web, né, conseguissem migrar os seus conhecimentos e começar a trabalhar com aplicativos em um ecossistema bem parecido com o que elas trabalhavam antes. Então, uma das grandes vantagens do React Native, a princípio, foi utilizar uma tecnologia extremamente popular que era o JavaScript. Então, o JavaScript
JavaScript por si só tinha uma comunidade gigantesca, o React por si só já era uma biblioteca bem consolidada, com muitos recursos, né? Então você consegue ali ter muitos recursos, uma comunidade forte, o que é muito importante quando a gente fala numa tecnologia que quer crescer. E outro ponto legal do React Native é que você tinha a flexibilidade de também poder interagir com o código nativo caso fosse preciso. Então na prática aqui, como que funciona a renderização no React Native a nível de interface, né? O React Native, ele trabalha com uma espécie de ponte. Então você tem uma ponte que vai conectar ali o seu código em JavaScript com os componentes nativos, para que eles se comuniquem. No fim das contas ali, o que você está rodando são os componentes nativos, o que garante essa experiência nativa. Mas o ponto negativo é que essa ponte ali pode apresentar justamente um problema de performance, e o fato de você estar dependendo dos componentes nativos e ter uma biblioteca construída ali, adaptando-se a esses componentes, pode causar problemas de compatibilidade, de acordo com que esses componentes vão atualizando ali. E a gente sabe que essas são tecnologias que estão sempre atualizando. Então vamos supor, a Apple lança um componente novo. Se você trabalha com desenvolvimento nativo, você vai conseguir trabalhar com isso já right away, né? Você já vai ter acesso àquele recurso. Agora, se você trabalha com cross-platform, você vai depender, né, que seja construída essa ponte para que você consiga interagir com esse novo componente ou com uma alteração de um componente que foi lançada recentemente, né? Então, essa compatibilidade por si só, ela também é um ponto de atenção. E outro ponto que eu destacaria é que justamente trabalhar com React Native, tive a oportunidade de trabalhar bem pouquinho com React Native e com React, inclusive, mas uma coisa que eu acho é que é bem estranho, assim, é que tudo que você vai fazer, você tem trocentas mil bibliotecas para instalar dependências no seu projeto. Isso é muito estranho para quem trabalha com nativo, porque normalmente a gente evita o máximo possível, né? A gente já tem o máximo das coisas ali built-in, ali nativo da plataforma, para a gente não precisar adicionar dependência de terceiro no projeto. Mas em um escopo de um projeto JavaScript, isso é muito comum, porque tem muitas bibliotecas, muitos recursos ali, e que a linguagem crua por si só, ela não vai te oferecer isso. Então, para tudo que você for pensar, tem uma biblioteca em JavaScript. Isso para mim foi uma coisa meio assustadora, mas eu já conversei com pessoas que trabalham com JavaScript de fato no seu dia a dia, né? Eu trabalhei há muito tempo atrás, né, gente? Então não dá nem para contar, mas muitas pessoas veem esse ponto como algo positivo, né? O fato de você ter muitos recursos para a tecnologia. Então tem prós e contras. Aliás, eu tô curiosa para saber o que você acha sobre isso. Você acha que é um problema ter muitas dependências ou você acha legal o fato de você ter biblioteca para tudo no JavaScript? Não deixe de comentar aqui. Se você já parou e pensou, se eu tivesse começado antes, deixa eu te contar um negócio aqui. O melhor momento para começar foi ontem, mas o segundo melhor momento para começar é agora. Eu vejo muitas pessoas desistindo do mercado de tecnologia em geral com um arrependimento muito comum, que é eu podia ter dado o primeiro passo antes. Mas a boa notícia é que nunca foi tão fácil começar. Com a Alura você tem informações completas que te guiam passo a passo na sua jornada tech, ou seja, você não vai estar trilhando essa jornada sozinho e vai fazer parte da maior comunidade tech do Brasil. E o legal é que a Alura também tem sua própria inteligência artificial, a Alura, que está sempre ali para poder tirar as suas dúvidas e até dar orientações de carreira com base no seu perfil. Tudo isso para você não se sentir sozinho, para você ter essa orientação e saber exatamente qual passo seguir para alcançar seus objetivos. E eu tenho um link especial que te garante 15% de desconto na sua matrícula, que você encontra aqui na descrição do vídeo e no QR Code aqui da tela. Seguindo adiante, a gente tem o Flutter, que já tem uma abordagem bem diferente, né, nesse sentido de renderização, né? Então, se o React Native apresentava esses problemas de compatibilidade, essa questão da ponte, da performance e tudo mais, o Flutter veio para simplificar o desenvolvimento para que você conseguisse ter essa consistência dos dois lados e ter ali uma construção de interface de forma performática e poderosa. Então o Flutter é uma solução desenvolvida pelo Google que te permite o desenvolvimento multiplataforma utilizando a linguagem Dart. E um dos seus pontos fortes é justamente essa consistência visual, porque ele tem a sua própria engine, o seu próprio motor de renderização. Isso permite ele garantir com que o aplicativo tenha a mesma aparência independentemente do dispositivo que ele esteja rodando. Esse pode ser um ponto positivo e um ponto negativo se você quer trazer ali uma experiência mais nativa, ali mais user-friendly para a plataforma específica. A gente sabe que tem padrões de design que são completamente diferentes quando a gente fala em Android e iOS. É claro que você consegue também customizar isso dentro de um projeto Flutter, né? Porém, o ponto forte dele é justamente essa consistência visual. O Flutter também tem uma comunidade muito forte que vem crescendo muito, especialmente aqui no Brasil. O Flutter é uma tecnologia muito aderente aqui no Brasil, né? Lá fora eu vejo muito mais vagas para React Native do que Flutter, mas aqui no Brasil parece que é o inverso, né? Acho que por conta de você ver grandes empresas e cases como, por exemplo, o Nubank e tudo mais utilizando o Flutter, fez com que a adoção dessa tecnologia ela se massificasse, e também a gente tem que dar os kudos para a comunidade do Flutterando, que vem ali evangelizando a respeito da tecnologia e construir uma comunidade muito forte aqui no Brasil. Por trás dos planos, Carol, como que funciona a
renderização dos componentes no Flutter. O Flutter, ele vai funcionar ali em um esquema parecido com engines de jogos. Então ele tem o seu próprio motor de renderização, que é chamado Skia, que vai desenhar a tela ali no campo. Então os componentes que você está vendo ali, eles são desenhados, não são componentes nativos de cada plataforma. Isso te permite justamente a consistência, como você está desenhando, você tem controle de como aquilo está aparecendo para cada plataforma. Ou seja, independentemente do dispositivo, você não sofre ali por ter variações de como esses componentes são desenhados na tela. E esse esquema, ele é extremamente performático. A nível de performance, cara, o Flutter veio para resolver um problema assim e equiparar muito quando a gente fala em desenvolvimento nativo, né? Eu vou ser muito sincera que quando a gente fala de benchmark para desenvolvimento mobile, especialmente falando de nativo, React Native e Flutter, que são as tecnologias mais ali consolidadas ali no mercado, não vou nem citar o Kotlin multiplataforma aqui, mas quando a gente fala de benchmark nesse sentido, eu acredito que a performance de um aplicativo vai muito mais em como você desenvolve essa aplicação do que a tecnologia de fato, porque essas tecnologias elas já evoluíram tanto o React Native quanto o Flutter, que cara, você consegue ter um aplicativo ruim nativo, consegue, assim como você consegue ter um aplicativo ruim e cagado, desculpa a palavra, em React Native e Flutter também. É muito mais sobre como você desenvolve. Se você não pensar em performance de jeito nenhum, você consegue deixar o aplicativo travado nativo. Então é muito mais sobre como você desenvolve as boas práticas e tudo mais do que a tecnologia de fato. Pelo menos essa é a minha visão. Então na hora de escolher uma tecnologia, para mim, né, deve se levar muito em consideração a expertise do time, né, e como você vai encontrar esses talentos para que você consiga desenvolver esse projeto da melhor forma possível. É aquela coisa, né? A melhor tecnologia é aquela tecnologia que eu domino. E só para fechar um pouquinho essa questão do Flutter, uma coisa muito legal é a facilidade com que você consegue desenvolver interfaces complexas, customizar essas interfaces justamente pela flexibilidade de você estar desenhando esses componentes na tela, né? Ele te trazer já vários widgets prontos para que você consiga customizar isso. É muito fácil fazer animação no Flutter, ele tem recursos extraordinários para você entregar experiências muito boas a nível de usuário. O ponto negativo em relação ao React Native é que se você não quer essa consistência de interface, se você quer um cross-platform que entrega ali uma experiência mais nativa, de componentes nativos e tudo mais, se você quer diferenciar a jornada do usuário entre cada plataforma, se você tem essa necessidade, às vezes o React Native faz mais sentido no seu contexto. Outro ponto negativo que eu destacaria é justamente a linguagem. Você tem uma linguagem específica e super nichada ali, que é o Dart. No caso do JavaScript, é uma linguagem muito mais versátil, ou seja, muito mais fácil de você encontrar pessoas que são expert ali em JavaScript. E para quem trabalha com React Native, né, para trabalhar com React, por exemplo, para você migrar esse seu conhecimento para desenvolvimento web, é super tranquilo. Apesar de que a gente sabe que o Flutter, ele é multiplataforma, então você vai conseguir desenvolver para web também, mesmo utilizando essa linguagem Dart, que é mais nichada ali, que trabalha exclusivamente com o framework, né? Outro ponto importante que a gente precisa enfatizar e que muitas pessoas veem como negativo é o fato do Flutter ter sido desenvolvido pelo Google, né? E o Google tem a fama ruim de abandonar projetos ali pela metade, então houve muita especulação a respeito do Kotlin multiplataforma agora ter sido anunciado como suporte oficial no Google I.O. e qual que seria o impacto disso no Flutter, será que ele seria descontinuado e tudo mais? Sobre esse assunto eu não vou entrar em polêmica e vou esclarecer um ponto bem importante que a gente precisa saber sobre o Flutter. Ele é open source, então mesmo que o Google fale assim, cara, não vou mais dedicar mais tempo para esse projeto, o que eu acho bem improvável, né? A comunidade em si, ela vai dar andamento ao projeto, porque o projeto ele resolve um problema, é uma tecnologia muito madura e que tem os seus prós, assim como a gente viu. Agora para fechar, vamos falar de Kotlin multiplataforma, que essa é uma que as pessoas têm muita dúvida. Carol, como que o Kotlin multiplataforma funciona? Primeiro eu preciso explicar uma coisa muito importante, tá? O Kotlin multiplataforma é uma tecnologia que foi desenvolvida pela JetBrains, que funciona como se fosse uma expansão da linguagem Kotlin para que você consiga utilizar ela num contexto multiplataforma, ou seja, utilizar Kotlin para criar programas para plataformas diferentes, né? Ele se tornar agnóstico ali a plataforma que ele está rodando. Eu preciso esclarecer esse ponto porque originalmente o Kotlin multiplataforma surgiu para compartilhar código Kotlin, ou seja, a gente não está falando de construção de interface aqui, a gente está falando simplesmente de código Kotlin, que inicialmente era somente a regra de negócio. Então, KMP, quando ele surgiu antes do Compose multiplataforma que eu vou falar aqui na frente, né? A ideia era justamente você compartilhar a regra de negócio da sua aplicação. Ou seja, tem uma aplicação nativa iOS e Android, quero manter nativa a experiência dos componentes de interface e tudo mais, mas eu quero otimizar uma parte do meu projeto que é a regra de negócio para a gente ter consistência de lógica ali na minha aplicação. Poxa, eu posso criar uma camada intermediária em Kotlin
e utilizar ela ali tanto no meu iOS quanto no meu Android, ou seja, a minha view model, ela poderia ser em Kotlin multiplataforma. Assim eu reaproveito uma série de lógicas de validação, conexão com a internet, tratamento de erros, eu não preciso reescrever isso 2 vezes. Então entende que ela resolve esse problema de otimização de uma forma bem diferente, bem flexível, né? Você pode escolher até quando você quer otimizar. Por exemplo, tem um projeto e eu quero desenvolver só um módulo específico, tem uma funcionalidade específica que ela é complexa, que tem muita regra de negócio que eu quero compartilhar entre as duas. Então beleza, você pode criar um framework ali em Kotlin multiplataforma que vai te entregar essa funcionalidade tanto para o iOS quanto Android. E se você decidir que você quer aplicar isso no projeto inteiro, aí você pode expandir e implementar isso no aplicativo inteiro. Mas essa adoção, ela pode ser gradual. E essa é a principal questão do Kotlin multiplataforma. Você não precisa começar no seu projeto implementando no projeto inteiro. Você pode testar num ponto específico, resolver uma dor específica para otimizar um código específico e depois ir compartilhando essa camada de regra de negócio à medida com que você sente que tem necessidade. Então, ponto alto, porque essa tecnologia está tão em hype aqui, porque é uma tecnologia nova, né? A versão estável saiu em 2023, é que em 2024, no Google I.O., o Google anunciou suporte oficial ao KMP. E desde então, vários serviços ali têm sido migrados para Kotlin multiplataforma. E a gente pode ver uma adoção crescente nesse sentido dessa tecnologia. Beleza, Carol. Até então a gente sabe que a gente pode compartilhar a regra de negócio. Mas e a interface? É possível a gente fazer isso com Kotlin multiplataforma? Sim, através do Compose multiplataforma, que é um framework desenvolvido pela JetBrains que é baseado na tecnologia Kotlin multiplataforma. Então, o Compose é uma tecnologia muito recente que te permite criar interfaces de forma compartilhada cross-platform utilizando o Kotlin multiplataforma. Atualmente, quando eu gravo esse vídeo, a versão iOS, inclusive, ainda não está na versão estável, né? Então, é uma tecnologia ali que surgiu muito recente e que ainda vai amadurecer muito, mas incrivelmente falando, já tem gente utilizando o Compose multiplataforma em produção, mesmo que o iOS não esteja na versão estável. Por trás dos panos, como que esses componentes são renderizados ali utilizando o Compose multiplataforma? Eles funcionam de forma diferente para iOS e Android. No caso do Android, né, por trás dos panos, o Compose multiplataforma vai funcionar como o Compose de fato. Então você vai ter os componentes nativos ali do lado do Android. Do lado do iOS, o Compose multiplataforma, ele utiliza o mesmo motor de renderização do Flutter, que é o Skia. Só que ele construiu um wrapper em cima do Skia, que é o Skiko, que permite a utilização ali do Skia nesse contexto do Kotlin. Parece uma abordagem meio confusa, né? Por um lado, no Android você tem interface nativa, no iOS você está desenhando ali no Canva, na tela. Mas é um ponto bem interessante, porque se você for parar para pensar a nível de performance mesmo, você garante a performance nativa do lado do Android e do lado do iOS, essa abordagem de desenhar no Canva também é super performática. Então, acaba que você prioriza ali essa questão de evitar os problemas de adaptabilidade que a gente tem no React Native, no caso do iOS, né? E trazer uma performance legal que o próprio Flutter traz nesse sentido. Quais são os pontos positivos do Kotlin multiplataforma? O KMP é uma tecnologia que resolve esse problema de otimização de código, compartilhamento de código, de uma forma muito diferente e flexível. Ou seja, você pode utilizar para compartilhar a sua regra de negócio, você pode utilizar para compartilhar a interface, uma parte da interface, né? Só algumas telas do seu aplicativo. Você pode escolher quão flexível você vai adotar essa tecnologia com o KMP e com o Compose no seu projeto. Outro ponto estratégico é justamente a utilização da linguagem Kotlin, né? Aproveitar o conhecimento dos desenvolvedores Android para que eles consigam ali criar aplicações multiplataforma. Isso também é uma questão muito estratégica. E na verdade, se você for entrar no próprio site da JetBrains do Compose multiplataforma, tá escrito lá bem grande, né? Você compartilhar o seu conhecimento em Kotlin, né? Utilizar o seu conhecimento em Kotlin num contexto multiplataforma. Então, na minha visão aqui, não existe melhor ou pior, mas o que é mais estratégico para o seu contexto. Tem um aplicativo Android, quero fazer um aplicativo iOS, cara, eu posso aproveitar ali grande parte do que eu fiz e tornar esse projeto multiplataforma. Ou eu tenho ali muitos desenvolvedores Android e quero aproveitar o conhecimento do meu time para poder criar ali, estender e criar essa aplicação iOS. Faz muito sentido eu continuar no ecossistema do Kotlin multiplataforma. Agora sim, estou montando um projeto do zero. Qual tecnologia escolher? Vai depender da experiência que você quer entregar em cada projeto. Claro que o KMP, por ser uma tecnologia nova, ele tem seus contras também, ou seja, o Compose não está numa versão estável para iOS, você tem uma mão de obra muito mais limitada nesse sentido, é uma tecnologia nova, não está tão amadurecida contra as outras, então tem seus prós e contras para você levar em consideração ali no seu projeto. Se o seu projeto exige essa flexibilidade de utilizar a tecnologia, de ter essa integração com tecnologias nativas, o KMP vai ser muito interessante. Se ele não precisa disso, faz muito mais sentido
sentido utilizar ou Flutter ou React Native. E aí vai depender não só da sua expertise, vamos supor, você já sabe JavaScript, quer aproveitar o seu conhecimento, então faz muito mais sentido fazer em React Native, quanto também pode ser importante qual a experiência que você quer ter naquele aplicativo. Eu quero uma experiência mais próxima do nativo, a nível de componentes, eu quero diferenciar bem a experiência para cada plataforma, o React Native pode ser mais interessante. Ou não, eu me importo muito mais com consistência, eu quero trazer uma experiência muito mais customizada para minha aplicação, aproveitando as vantagens do Flutter, assim como eu disse, que tem diversos recursos para você criar interfaces incríveis ali, animações, tudo muito bem polido dentro do framework. E é justamente legal fazer esse vídeo para entender que as tecnologias, elas resolvem problemas de formas diferentes. E no resolver problemas de forma diferente, cada uma vai ter seu pró e contra. O que já responde a pergunta, qual que é a melhor tecnologia aí? Vai depender do seu projeto, vai depender dos seus requisitos. Tudo é um grande depende nesse sentido. Atualmente, falando em mercado, com certeza React Native e Flutter tem muito mais oportunidades quando a gente fala aí em mercado, porque são tecnologias que estão ali mais amadurecidas nesse mercado, principalmente o React Native, tem muitos aplicativos ali naquela época que foram lançados, aí se você for procurar vagas, inclusive, ainda tem uma disparidade que vem diminuindo com o tempo, mas o React Native tem mais oportunidades, especialmente lá fora, tá? Aqui no Brasil o Flutter é bem forte, né? Mas a nível de oportunidades seria React Native e Flutter. KMP é uma tecnologia muito nova, então se você está começando agora, está aprendendo a sua primeira tecnologia, já quer começar com desenvolvimento cross-platform em KMP, eu acho que não faz muito sentido. Melhor você aprender Android nativo e a partir daí migrar o seu conhecimento para o KMP ou expandir o seu conhecimento para o KMP. Espero que eu tenha conseguido responder essa dúvida de uma vez por todas. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Assim como é de costume, eu vou responder um outro comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. E o comentário que eu vou responder é do Mário. Ele comentou isso no vídeo que eu falava por que eu desisti de ser Tech Lead. E ele comentou assim: e quem quer focar na codificação? Acredita na afirmação que Sênior é um cargo permanente? Não, porque a partir do Sênior você pode virar especialista 1, especialista 2, especialista 3. Então, dentro do Y lá, a gente também tem a evolução da carreira técnica, né? O Sênior, ele não é o final. Então, você pode evoluir nesse sentido, tecnicamente falando, e não ir para a área de gestão, mas você consegue ter outros cargos ali, níveis de cargos, dentro da área de codificação em si. Espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. Muito obrigada pelo seu comentário. Assim como é de costume, eu vou comentar os dois conteúdos para você assistir aqui na sequência. Um desses conteúdos vai ser um vídeo que eu gravei sobre o roadmap do KMP para 2025. Eu tô comentando todas as novidades dessa tecnologia que estão prometendo aí para esse ano. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Se inscreve aí.